Desenho americano que na verdade é japonês. Personagem de Shaman King que é fruto de reciclagem. Pokémon perdido na tradução e muitas outras histórias avulsas que contamos nos últimos meses, você confere nesse quinto compiladão de curiosidade pop nipônica aleatória. O primeiro Sentai da história está em Yu Yu Hakusho e você não percebeu. Himitsu Sentai Gorenja, uma equipe de 5 heróis coloridos criada no Japão em 1975 por Shotaro Ishinomori. Foi o sucesso dessa série que estabeleceu o marco inicial para o que hoje conhecemos, 50 anos depois, como a franquia Super Sentai. Anualmente, a produtora Toei Company mantém viva uma linha de séries de ação para crianças, sempre com uma equipe diferente. Na virada dos anos 1980 para os 90, o Brasil conheceu 4 delas, com a vinda de Changeman, Flashman, Maskman e, fora de ordem, Gogol 5. E em 1993, o israelense Haim Saban adquiriu os direitos das séries para explorá-las mundialmente com o nome de Power Rangers, adaptando os conceitos do seriado japonês da vez, misturando filmagens japonesas com americanas, numa nova franquia que durou mais 30 anos, reciclando o Super Sentai. Agora voltando ao tema proposto, onde que Gorenja está em Yu Yu Hakusho? Durante a saga do Torneio das Trevas, existe um time de demônios que literalmente se chama Gorenja, brincando com essa pronúncia japonesa do nome. Os 5 lutadores, cada um vestindo uma cor, também levam os mesmos nomes dos heróis do Sentai original, com Aorenja, Momorenja, Kirenja e Midorenja, liderados pelo Akarenja, nomes também mantidos na dublagem brasileira. Momorenja usa um esplêndido golpe. Midorenja joga alguma coisa melosa. Segunda partida, Bui versus Kirenja. E antes de perder facilmente para o time Toguro, a equipe também enfrenta o time Kido Sentai, claramente uma outra brincadeira de nomes. Time Gorenja contra o time Kido Sentai. Por falar em nomes, na dublagem de Yu Yu Hakusho nas Filipinas, cada um deles é chamado como se fossem os Power Rangers, o Red Ranger, Yellow Ranger e por aí vai. Mas isso é até ok, porque por lá o anime se chamou Ghost Fighter e quase todos os nomes foram trocados, sendo que o Yusuke se chama Eugene e o Kuwabara se chama Alfred. Kumusta ka, Eugene? Anong problema mo, Alfred? May kailangan ka ba? Você percebeu que a série Dragon Ball Daima já indicava desde o começo que teria apenas 20 episódios? Dragon Ball Daima, a série comemorativa aos 40 anos de criação de Dragon Ball e o último trabalho em vida de Akira Toriyama, foi encerrada no episódio 20. Esse número fechadinho já tinha sido falado, talvez meio sem querer, por um representante da Toei em 2023, mas acabou abafado e desacreditado, afinal as séries da franquia costumam ser longas. Só que após a estreia da animação em outubro de 2024, havia uma pista meio clara dessa quantidade, ao menos para quem entende de japonês. Se você assistiu e reparou bem nos detalhes, cada título de episódio tem um ideograma destacado em vermelho. No começo, muita gente achou que isso iria formar algum tipo de frase no final, mas não foi bem assim. Todos os títulos de Dragon Ball Daima são escritos em katakana, um dos silabários do idioma japonês, geralmente usado para escrever palavras que têm sua origem em outra língua. Já as sílabas destacadas em vermelho nos episódios, todas elas trazem um dakuten, que também são conhecidos como tenten. Os tenten são esses risquinhos parecidos com aspas que acompanham ao todo 20 sílabas do katakana e também 20 do hiragana, que é o alfabeto simplificado para palavras de origem japonesa. A função desses sinais gráficos é a de modificar a maneira como as sílabas são pronunciadas, dando sonoridade a certas consoantes. Em Dragon Ball Daima, nenhuma sílaba katakana com tenten destacada em vermelho se repete. E como só existem 20 delas, estava aí a pista de que seriam apenas 20 episódios. A Ana de Shaman King não é de Shaman King? De todo o elenco de guerreiros médiuns de Shaman King, uma das mais icônicas, sem sombra de dúvidas, é Ana Kiyoyama, a impassível noiva do protagonista Yoa Sakura. Mas você sabia que ela não é original de Shaman King? 4 anos antes do mangá de Shaman King, o autor Hiroyuki Takei publicou uma história de um só capítulo chamada Itako no Ana, uma aventura sobre uma jovem médium do Monte Osore chamada Ana e sua avó. A história também apresenta uma espada chamada Harusame que faria a transição para Shaman King, indo parar nas mãos do próprio Yo.
E não parou por aí. Um ano antes de Shaman King nascer, o autor também publicou um mangá chamado Butsuzome, sobre um jovem chamado Senju, que é um Bodhisattva, e suas aventuras para proteger Sati, uma moça que, apesar de não saber, é a reencarnação de um Buda. Mas pro final do curto mangá, Senju e Sati acabam indo parar no Monte Ozore, onde conhecem e se aliam a médium Ana Kiyoyama. De acordo com o autor, essas Anas não são a mesma personagem, só 3 jovens diferentes que, por muita coincidência, têm a mesma aparência, profissão e nome. Dito isso, ele também já falou que Ana é uma espécie de amuleto da sorte dele, e por isso ela acaba sempre sendo incluída na festa. É claro, não sabia? Você sabia que Selton Mello já dublou um anime reconhecido em ícones do cinema nacional, como O Alto da Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro, O Cheiro do Ralo e do vencedor do Oscar, Ainda Estou Aqui? Selton Mello dedicou parte de sua carreira de ator à dublagem. A Nova Onda do Imperador e Irmão Urso podem ser alguns dos seus trabalhos mais celebrados, mas esses foram feitos quando ele já era um rosto conhecido nacionalmente. Entre o meio dos anos 1980 até o começo dos 90, Selton fez carreira na dublagem, fazendo parte do elenco da lendária Herbert Richards, passando por personagens como o Brand de Goonies, Charlie Brown e o Daniel San. Ficou maluco? Foi nesse período que, em meio a vários trabalhos, surgiu uma série de animação japonesa. No Brasil, essa série ficou com o nome de Nick e Neck, sendo exibida pela Globo a partir do primeiro dia de 1990. Novos desenhos no Show da Xuxa. 2 topeiras valentes e espertas que querem fazer todo mundo feliz. Nick e Neck. No anime, Selton dá voz ao protagonista, Nick, uma topeira que viaja o mundo com sua irmã, Neck, ajudando pessoas de diferentes culturas enquanto buscam voltar ao lugar onde nasceram no Japão, com direito a muito drama em cada episódio. Eu sou o Super Nick, eu vim de um país oriental, eu sou uma topeira. Opa! Ó eu peladão, ó! No original, Nick Neck tem o título de Dorimogu-da, sendo que a topeira dublada por Selton se chama Dorimogu e foi criada em 1986 por Yasunori Kawauchi. Talvez você não conheça esse nome, mas ele é bem importante para a história da indústria cultural japonesa. Entre seus trabalhos está a criação de Gekko Kamen, o primeiro herói da TV do Japão, considerado também a primeira série tokusatsu televisiva lançada em 1958. O diretor de Cowboy Bebop fez um novo anime e o Brasil está nele mais uma vez. Shinichiro Watanabe, conhecido por obras como Cowboy Bebop e Samurai Champloo, está de volta em abril de 2025 com a série Lazarus, anime que ele assina como criador e diretor. E um dos grandes atrativos para nós por aqui é que o protagonista dessa série é descrito na sinopse oficial como nascido no Brasil. O nome do rapaz é Axel Gilberto, um ágil especialista em parkour e também famoso no mundo prisional, já que escapou de alguns encarceramentos várias vezes. Segundo a descrição, ele também é amigável, mas passa certo ar de solidão. Talvez essa seja a forma mais declarada de algo brasileiro na obra de Watanabe, mas ele nunca escondeu o apreço por nossa cultura, principalmente pela música. O 17º episódio de Cowboy Bebop, que foi roteirizado pelo diretor, se chama Mushroom Samba. Ainda na mesma série, existe um trio de idosos que constantemente aparece em alguma situação envolvendo os protagonistas, e são chamados de Antônio, Carlos e Jobim, em homenagem ao grande compositor da bossa nova. Em 2008, ele esteve na coprodução e direção musical de Michiko to Hatchin, uma série cuja ambientação é quase totalmente inspirada no Brasil, com direito a músicos brasileiros fazendo parte da trilha. Pra que abafar o seu pranto? Numa entrevista para a Folha em 2003, ele disse que sabia que havia convenções dedicadas à cultura pop japonesa aqui no Brasil. Abre aspas. Sempre tive muita vontade de participar delas, mas ninguém nunca me convidou. Espero que da próxima vez alguém lembre que eu existo. E de lá pra cá, a única vez que ele veio mesmo foi em 2011, como um dos convidados do festival Animamundi. Alô, alguém convida esse homem de novo aí, por favor? Atualização.
o homem foi chamado. No momento que esse episódio vai ao ar, em 2025, Shinichiro Watanabe é a atração confirmada do evento Anime Friends em São Paulo. Não temos nada a ver com isso, mas que bom que aconteceu. E se você veio do futuro, conte pra nós como que foi. Muitos desenhos americanos que você via na infância eram na verdade feitos no Japão. Terceirização de mão de obra para outros países é algo que acontece em todo tipo de indústria e a animação não está fora disso. Na década de 1960, os desenhos animados estavam em consolidação na TV americana, enquanto no Japão também nasciam as séries animadas, começando com Tetsuan Atom, o Astro Boy, em 1963. No entanto, fazer animação sempre foi algo trabalhoso e caro, principalmente nos Estados Unidos. Foi nessa busca de baratear um pouco os custos que a produtora americana Videocraft, que depois se tornou Rankin Bass, se aliou a estúdios, principalmente do Japão, para deixar as coisas um pouco mais em conta. A série animada do King Kong de 1966 é considerada a primeira vez em que um roteiro americano ganhou vida inteiramente por um estúdio de animação do Japão, já que a Videocraft fez uma parceria com a Toei Animation, que na época se chamava Toei Doga. Mas foi com a explosão dos desenhos animados na década de 80 que essa união realmente bombou. Em parceria com a Marvel, a mesma Toei foi responsável por animar a série Caverna do Dragão e depois também colaborou com o fenômeno Transformers. Os créditos estão aí para confirmar. Outro exemplo famoso é Thundercats, que foi animado pelo estúdio Pacific Animation Corporation, formado por ex-funcionários do Topcraft, empresa que também deu origem ao Ghibli. Se você reparar com atenção, apesar dos designs americanos, existe muito do estilo japonês de animar em muitas das séries daquela década. Inspetor Bugiganga? TMS, o mesmo estúdio de Guerreiras Mágicas. Defensores da Terra? Toei de novo. Denis o Pimentinha, cheio de japonês nos créditos. Os Seis Biônicos, TMS purinha. Galaxy Rangers, TMS também. Nos anos 90, o trabalho foi mais diluído para mais países, embora animadores japoneses ainda fossem vistos em séries como Batman e até Tiny Toon. O Homem-Aranha, de 1994, é a parceria mais nítida que traz novamente a TMS envolvida como um dos principais estúdios. Hoje, animar no Japão já não é mais visto como um barateamento, mas sim uma espécie de rótulo que agrega valor ao produto. Diferentemente dos anos 80, os créditos fazem parte da divulgação, como foi com o recente Senhor dos Anéis ou Scott Pilgrim. As Três Espiãs Demais têm uma forte inspiração japonesa que virou série na França e vai ganhar um novo anime. Já ouviu falar em Cat's Eye? Se você disser que uma das principais referências para As Três Espiãs Demais está na série As Panteras, você não está errado, mas não para por aí. Criado em 2001, Total Spies foi o primeiro desenho feito na França diretamente focando no mercado dos Estados Unidos. O estúdio francês Marathon desenvolveu o projeto misturando propositalmente o estilo visual japonês com o que estava em alta no gosto pop americano da época. Assim como As Panteras, o desenho apresenta um trio feminino liderado para resolver casos com estilo. Estilo que, não por acaso, é uma marca da série japonesa Cat's Eye. Cat's Eye é um mangá de 1981, criação de Tsukasa Hojo, famoso principalmente por City Hunter. Em 1983, ele virou um anime, apresentando um trio de irmãs que levam uma vida dupla. De dia, administram um café. De noite, são ladras de obras de arte. Com algumas censuras e ajustes na dublagem, a série fez muito sucesso na França nos anos 80, quando foi exibida em um bloco de desenhos animados chamado Amuse-toi, junto de outros títulos mais, digamos, inocentes. O anime marcou o público francês com seu visual elegante, toques de comédia, romance e moda, agradando tanto crianças quanto adultos. Além de trazer um trio feminino de vida dupla em visual de desenho japonês, Três Espiãs Demais se assemelha com Cat's Eye no característico uniforme colorido e colado. Outra sucessão espiritual é a personagem da Alex, retratada como a mais jovem e ingênua do trio, que seria equivalente a Ai, a irmã mais nova de Cat's Eye. Aliás, a Ai foi chamada de Alex na dublagem francesa do anime. Cat's Eye ainda é citado na terceira temporada de Três Espiãs Demais, onde uma esmeralda com esse nome é roubada. E ainda tem outro na quarta temporada que traz um ladrão chamado Cats, que usa apetrechos bem semelhantes aos das japonesas. A maior prova do impacto cultural que Cat's Eye teve na França veio em 2024, quando a TF1 produziu sua própria adaptação live action do mangá, exibida por aqui pela Prime Video.
A obra segue relevante e a Disney já anunciou a exibição exclusiva de um novo anime para 2025. Se tiver curiosidade em ver o original, o canal oficial da produtora japonesa TMS disponibiliza a série no YouTube, porém só legendada em inglês. Pokémon é sobre pegar todos, mas o Ash nunca quis fazer isso? A série animada de Pokémon que assistimos por aqui, de certa forma, não é a mesma que o Japão assistiu. Ao menos em relação a muita coisa do texto e nomes de personagens. Começando pela primeira música tema, que no Japão era assim. E em boa parte do mundo, incluindo aqui, era uma adaptação da música americana. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. Se falarmos dos 3 monstrinhos iniciais que um treinador deve escolher para começar sua jornada na primeira saga, você deve saber muito bem que eles se tratam de Bulbasauro, Charmander e Squirtle. Mas para um japonês, esses nomes podem não dizer nada, já que originalmente eles são Fushigi-Dane, Hitokage e Zenigame. Aliás, as dublagens de muitos países têm seus próprios nomes para os Pokémon. Na França, o mesmo trio é conhecido como Bulbizarre, Salamèche e Carapuce. Na Alemanha, são Bisazan, Glumanda e Shig. E por aí vai. No Brasil, acabamos deixando os nomes como eles vieram dos Estados Unidos, com algumas poucas variações, como é o caso do Bulbasaur, que virou Bulbasauro. A dublagem brasileira de Pokémon foi feita em cima da dublagem em inglês, que não só mudava os nomes dos personagens, como também alterava diversos diálogos. É o caso, por exemplo, dessa cena aqui do primeiro episódio, onde Ash declara que quer pegar todos os Pokémon do mundo. Tá certo, eu jurei conseguir todos os Pokémons do mundo. Agora eu estou pronto para o próximo passo, ser o mestre Pokémon número 1. Na versão original, esse objetivo tão direto não aparece. Ele só quer ser um mestre Pokémon, um conceito muito mais amplo. Muito provavelmente a produção da versão americana queria reforçar o slogan da série, temos que pegar todos, na boca do protagonista, e assim ficou. Mas esse é só um entre dezenas de exemplos de alterações da dublagem americana de Pokémon. Você conhece mais algum memorável? Deixa a gente saber aí nos comentários. O anime Nadia teve sua exibição cancelada devido a uma epidemia. O anime Nadia, ou Ashita no Nadia, como é conhecido no Japão, encantou várias crianças em sua passagem no Brasil, quando foi exibido pelo Cartoon Network e Boomerang. Nádia, tanta magia no olhar. Nádia, revele o seu querer. Mas, ao que tudo indica, era para Nadia ter mais do que os 50 episódios produzidos e transmitidos por aqui. Em 2017, foi publicado no Japão um livro que servia de continuação para a série, chamado de Ashita no Nadia Jurokusai no Tabidachi, ou A Viagem dos 16 Anos, em tradução livre. No pós-fácil desse romance, Hiromi Seki, uma das produtoras da Toei, reflete sobre o trabalho com o anime e informa que esperavam que tivesse mais. De acordo com ela, Nadia ficou muito menos tempo na TV do que estava planejado, mas não por falta de interesse, já que a série fez bastante sucesso no Japão na época. O motivo teria sido o coronavírus, vírus causador da SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Entre 2002 e 2003, a China foi vítima de um surto terrível da doença, que resultou em centenas de mortes e várias sequelas sociais nos anos seguintes. O modo como isso afetou Nadia foi porque durante sua criação a produção tinha contratado uma fábrica em Hong Kong para produzir vários vestidos e fantasias baseados na série. Assim como os apetrechos diversos de um Kamen Rider, eles seriam o principal produto a ser vendido pelo anime, basicamente servindo para financiar a sua produção. Porém, devido à SARS, a produção dos vestidos foi extremamente atrasada, e o anime foi transmitido com pouquíssimos produtos para apoiar o seu investimento, fazendo com que ele durasse apenas um ano de exibição. Muito diferente dos animes da Toei para o mesmo público que vieram antes e depois dele, respectivamente Ojamajo Doremi e Futari wa Pretty Cure, sendo que a franquia Pretty Cure segue no ar até hoje.
O Ultraman já foi personagem de uma luta livre em pleno palco do programa da Eliana, dia 28 de fevereiro de 2000. O programa infantil Eliana e Alegria, na Record, estava prestes a ganhar mais uma atração japonesa. Chegava ao Brasil o seriado inédito Ultraman Tiga, série produzida pela Tsuburaya em 1996. Para promover a estreia brasileira, aquela manhã de segunda-feira virou praticamente um domingo de tarde, pelo teor da bizarrice. Um monstro invadiu o palco do programa. Trajado de empresário, Chiquinho bem que tentou empurrar o assistente Pitoco, vestido com a roupa do Ultraman Great, que nada tinha a ver com Ultraman Tiga, para enfrentar a ameaça. Algum tempo depois, aparece um outro ator também vestido com a roupa do Ultraman Great, mas com uma máscara que não remete a nenhum Ultraman oficial. Ao som do tema de abertura do Tiga, o ator vestido de Ultraman falsificado leva uma coça do monstrengo sob os olhares atentos do grupo de pagode Desejos, liderado por Márcio, o irmão gêmeo do Vavá do Cara Metade. Informação importantíssima. Programa com informação, aqui tem informação! Pois é, uma forma um tantinho torta de promoção da série, mas afinal, quem foi o responsável por essa doideira? Fomos atrás de algumas fontes que nos confirmaram que a apresentação foi feita por um grupo de fãs e amigos na época. Um deles, um modelista e escultor, criou esse Ultraman aleatório que tinha o apelido de Ultraman Slash. Antes do programa da Eliana, alguém da Record entrou em contato com esse modelista para reunir um grupo e gravar uma luta no centro de São Paulo, no meio do povo, pro jornal Fala Brasil, uma gravação que por enquanto está perdida. Aparentemente, por uma indicação do jornal, o mesmo grupo foi fazer essa encenação no programa da Eliana, que pelas imagens claramente não sabia que aquilo ia acontecer. Aliás, nem os licenciantes da série sabiam disso. Existiu também um outro momento quando o programa volta do intervalo e que por enquanto também tá perdido. Nesse trecho, o Ultraman charlatão é entrevistado e quem faz a voz dele é o Ricardo Cruz, que era amigo do pessoal na época e hoje é um consagrado cantor de temas de anime e tokusatsu. Se alguém por aí tiver esse registro, a nossa curiosidade mórbida agradece a disponibilidade. Independentemente dessa palhaçada, Ultraman Tiga foi bem em audiência durante a sua primeira exibição na Record, chegando até a superar em números as reprises de Pokémon, grande fenômeno da época. O que infelizmente não impediu que a série fosse retirada do ar faltando 4 episódios para ser finalizada, sendo substituída pelo desenho 3D do Donkey Kong. Mas essa é outra história. Ah, e cada participante daquela luta teria ganhado um cachê de R$100, menos o cara que confeccionou as roupas. Tristeza. Quer ver mais conteúdos como esse? Acompanhe nossos shorts aqui no YouTube ou também nas outras redes, que vez ou outra tem uma curiosidade aleatória aparecendo nelas. E a cada 10 reunimos em um compiladão como este aqui. Aproveitando também para divulgar o nosso Apoia-se, caso você possa e queira contribuir para o J-Box continuar existindo aqui em nosso site. O endereço é esse aqui na tela e na descrição, e os nomes dos nossos queridos apoiadores que quiserem ser divulgados virão no final desse vídeo e também nos próximos. Aproveita também para deixar sua curtida para fortalecer o conteúdo e se inscreva se você for novo nesta bagunça. Até a próxima. Falou!